Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Muito bom estarmos novamente aqui no nosso segundo dia da nossa Conferência das Famílias, com o tema Lares Projetando o Reino. Hoje nós vamos falar de um tema também que é muito relevante, como foi o de ontem, a responsabilidade parental à luz da Bíblia, multiplicando famílias saudáveis. Queridos, essa é um tema, é uma responsabilidade muito grande que nós, como chefes, nós, como os filhos do Senhor, temos de multiplicar famílias, mas famílias saudáveis, famílias realmente baseadas na palavra do Senhor, orientadas pelo Senhor, cultivadas na presença do Senhor. Essa é a nossa grande responsabilidade. E para falar desse tema, nesta noite, nós vamos convidar um grande amigo nosso, uma pessoa muito, um pastor da nossa denominação, tá? Nós vamos convidar para falar para nós o pastor Bruno Xavier. Muito bem-vindo, pastor, que o Senhor esteja te abençoando e te conduzindo na ministração dessa palestra dessa noite. Olá, amados irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. É um privilégio para mim poder participar com os irmãos dessa conferência de famílias e a expectativa é que o Senhor possa estar falando ao coração de cada irmão, de cada irmã, de todos aqueles que vão estar ouvindo essa palavra. A minha oração é que a sua família seja abençoada, que as famílias da igreja sejam visitadas pela graça de Deus nesses dias, que os irmãos separaram para estarem refletindo sobre esse tema tão importante que é a família. Eu quero agradecer de antemão o convite do pastor Jorge, junto com o pastor Luiz Felipe, também para essa participação. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com os irmãos de Vila Paraíso, eu sempre faço isso com muita gratidão no coração, pela ligação que eu tenho com essa igreja e pelo cuidado dos irmãos, pelo carinho que nós temos. Temos desenvolvido também projetos juntos no Reino de Deus, especialmente encontro de casais, e tem sido muito bom esse contato, essa ligação das duas igrejas já é de muitos anos, de algumas gerações, e é muito importante nós mantermos esse espírito de unidade no Reino de Deus. Eu recebi o tema que me foi passado pelo pastor Jorge, a responsabilidade parental à luz da Bíblia, e com o subtítulo Multiplicando Famílias Saudáveis. E realmente é um tema muito importante, e o subtema também me chamou a atenção, Multiplicando Famílias Saudáveis. Essa é a nossa expectativa, de que o Senhor possa operar tremendamente em nossas famílias, a ponto dessa graça, dessa bênção transbordar e se multiplicar na continuação, nas próximas gerações, das nossas famílias, e também que essa bênção chegue àqueles que estão no nosso entorno, que convivem conosco e que precisam também conhecer essa graça poderosa de Jesus. Eu quero inicialmente orar, entregando esse momento de reflexão bíblica na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, e que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, todos nós que vamos ouvi-la, todos aqueles que vão receber, ó Deus, essa palavra da Escritura Sagrada, que possam receber a Tua bênção, que possam receber o renovo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu te louvo pela vida da igreja em Vila Paraíso, te louvo pela liderança da igreja, pelas famílias, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amados, para pensar na responsabilidade parental à luz da Bíblia, eu queria pensar numa necessidade essencial que precisa ser observada, que é a conexão familiar. É sobre isso que eu queria tratar
né, debaixo desse tema principal, a nossa responsabilidade de cuidarmos dos nossos queridos, de cuidarmos, né, do marido cuidar da esposa e vice-versa, dos pais criarem os seus filhos no temor do Senhor, dos filhos honrarem os seus pais, e toda a nossa responsabilidade com a nossa família. Mas eu entendo que para que nós sejamos efetivos, para que de fato essa relação seja saudável, né, nós possamos cumprir esse chamado, essa vocação de Deus, de zelarmos pela nossa família, para que isso de fato seja saudável, é necessário que haja conexão, né? Conexão significa ligação, união, comunhão, né? Unidade de propósito. E eu queria então ler alguns textos da palavra do Senhor, e à medida que eu for falando nós vamos fazendo essas leituras, pensando sobre a necessidade dessa conexão familiar, dessa unidade dos membros da família, no propósito de glorificar a Deus, no propósito de servir a Deus, no propósito de ser testemunha de Cristo, de permitir realmente que os propósitos do reino se estabeleçam na nossa família. Nós precisamos estar conectados, né? E eu queria pensar sobre o que nós perdemos quando não há conexão. O primeiro texto que eu quero ler encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 21 a 24, uma passagem que nós conhecemos, uma história real de alguém que procurou o Senhor Jesus, que precisava de uma intervenção do Senhor na sua família. Esse homem chamava-se Jairo, ele era o chefe da sinagoga, era alguém que tinha responsabilidades sociais, religiosas no seu tempo, e ele então, numa tremenda necessidade, percebendo que a sua filha estava à morte, ele procura o Senhor Jesus. E é isso que o texto nos diz, Marcos 5, de 21 até o 24, eu vou ler inicialmente esses versículos. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu gosto dessa última frase, Jesus foi com ele. Essa é a presença mais importante que a nossa casa precisa desfrutar, é dessa presença que é mais importante que a nossa casa precisa desfrutar. E Jairo, mesmo sendo alguém com compromissos sociais, alguém com status social importante no contexto judaico, né? Alguém que pertencia à sinagoga, que era o centro não somente religioso, mas cultural, social de Israel, ele estava conectado à sua família. Quando nós perdemos a conexão, quando nós não estamos nessa conexão familiar, nós perdemos o discernimento espiritual e não enxergamos as nossas reais necessidades como família. Se Jairo não estivesse conectado à sua casa, à sua família, às necessidades da sua família, ele perderia essa oportunidade, ele deixaria passar essa oportunidade de ir até o Senhor Jesus, buscar a presença do Senhor, nessa hora tão decisiva da sua casa, em que a sua filha, diz o texto bíblico, estava à morte. E Jairo rompe com todos os protocolos. Jesus está voltando daquela viagem em que ele libertou lá o endemoniado gadareno, e assim que Jesus desembarca, diz o verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu uma grande multidão, mas Jairo não se importou com a multidão, e ele se chega ao Senhor e se prostra aos pés de Jesus. Eu vejo aqui, amados irmãos, que ele tem um discernimento espiritual, e ele enxerga a real necessidade da sua família. E de alguma forma Deus trabalhou no coração dele, e ele percebeu que só em Jesus ele poderia encontrar a resposta para aquele drama que ele vivia, para a necessidade da sua família, especialmente da sua filha.
Nós estamos vivendo dias também de muita adversidade, dias de enfermidade, dias de angústia, e nós, assim como Jairo, precisamos ir até o Senhor Jesus, reconhecendo como o Todo-Poderoso, aquele que se importa com as nossas vidas, e o fato do texto dizer que Jesus foi com ele, nos assegura quão importante é para o Senhor Jesus a nossa família, né? A saída de Jesus à casa de Jairo, por conta da necessidade, por conta da enfermidade da sua filhinha, nos mostra o valor que Jesus dá às famílias. E através desse drama familiar, a graça de Deus pôde entrar na casa de Jairo. Nós conhecemos o final da história, quando Jesus continua caminhando na direção de Jairo, porque no meio do caminho Jesus ainda para curar aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra diz que quando Jesus se aproximava da casa, algumas pessoas disseram: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. E aí Jesus, sem acudir a tais palavras, diz o verso 36, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O Senhor tem nos chamado a crermos nele, a confiarmos nele, a depositarmos em Jesus toda a nossa fé. Primeiro, a fé para a salvação. A fé salvadora é a fé que nós depositamos no Salvador, exclusivamente no Salvador Jesus Cristo. Mas a fé também que nos sustenta na caminhada. A palavra diz que o justo viverá por sua fé. As nossas famílias precisam caminhar com Deus pela fé, para a glória do Senhor. Então, amados irmãos, quando não há conexão familiar, nós perdemos o discernimento espiritual e não enxergamos as nossas reais necessidades como família. Jairo pôde ir aos pés de Jesus, insistir, diz o texto, né? A palavra diz, insistentemente lhe suplicou, o verso 23, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá, porque ele estava conectado à sua família. Ele não estava preso somente ao seu papel social na sinagoga, a ponto de não enxergar a necessidade da sua filha, a necessidade da sua família. Isso é um sinal de conexão, de comunhão, de unidade familiar. E nós precisamos, para cumprirmos a nossa responsabilidade parental à luz da Bíblia, para que de fato as famílias sejam multiplicadas de forma saudável, nós precisamos de conexão familiar. Quando isso não acontece, nós perdemos o discernimento das nossas reais necessidades. Em segundo lugar, quando não há conexão familiar, nós também perdemos a capacidade de dimensionar as adversidades que nós enfrentamos como família. Nós não conseguimos responder ao próprio Deus sobre o que está acontecendo na nossa casa. É interessante que o nosso Deus é o Deus que faz perguntas sobre a nossa família, né? A gente vê lá no livro de Gênesis, Adão, onde estás? Né? Caim, onde está o teu irmão? Quando Deus visita Abraão, ele pergunta a respeito de Sara. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 18, quando Deus, com dois anjos, né? O Senhor, uma teofania de Cristo ali, aparece junto de dois anjos e ele se dirige a Abrão, né? E diz o versículo de número 9, então, Gênesis 18, 9, né? Quando Deus fala com Abraão. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? São perguntas que Deus faz a respeito da nossa família. E o texto que eu vou ler agora em Marcos capítulo 9 é uma pergunta também que só pôde ser respondida porque havia conexão familiar. Marcos 9, a partir do verso 17, Marcos 9, do verso 17 até o versículo 23. A Bíblia diz, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, preste atenção no verso 21, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Interessante, irmãos, que o Senhor Jesus estava no monte e ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Estiveram também no monte chamado da Transfiguração Elias e Moisés. O evangelista Lucas diz que eles estavam tratando da partida de Jesus para Jerusalém, da sua morte. E ali aqueles três ficaram maravilhados com aquela visão gloriosa, uma antevisão do reino na sua plenitude. E quando eles desceram, diz a palavra do Senhor, eles chegaram ao pé do monte e perceberam aquele movimento, aquele alvoroço. E aqueles discípulos que ficaram, os 9 apóstolos que ficaram, não deram conta de uma demanda de um pai que os procurou. Diz o versículo 17, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. No final do 18, roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E Jesus então chama a atenção dos apóstolos, chama a atenção para a questão da incredulidade. Depois Jesus vai tratar da questão da oração, do jejum, da necessidade de uma dependência maior do Senhor. Todo o poder vem de Deus, toda a autoridade está no nome de Jesus, e nós como discípulos e apóstolos de Cristo, eles no caso, os 9, precisavam exercer a sua autoridade, e nós como igreja enviada também, essa ideia de apóstolo, né? Nós somos a igreja que Jesus enviou, nós precisamos da autoridade do Senhor e exercer essa autoridade. E aí, amados irmãos, eles não conseguiram. Jesus, então, primeiramente, chama a atenção daqueles discípulos, mas em seguida, é interessante, depois que o pai narra aquele drama, aquele momento difícil, aquela história difícil, falando que aquele menino era lançado por terra, diz o texto, no versículo de número 18, que o espírito mudo, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando, um quadro horroroso, terrível. Depois de Jesus repreender os seus discípulos, ele se dirige àquele pai. E eu queria que você prestasse atenção na pergunta que Jesus fez àquele pai e também como aquele pai respondeu ao Senhor Jesus. Verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Mais uma vez, nós percebemos aqui o valor que Jesus atribuiu à família, como Jesus se importou com aquele caso, com aquela necessidade, com aquela família que estava debaixo de ataque, ameaçada pelo inimigo que queria matar aquele menino. E a palavra do Senhor nos diz que aquele pai conseguiu responder a pergunta de Jesus. Desde a infância, respondeu. Desde a infância. Um drama terrível que se arrastava já há alguns anos. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Que coisa tremenda, irmãos. Quando nós pensamos em família, nós nunca podemos perder a dimensão espiritual. Primeiro, do grande propósito que o nosso Deus tem para as famílias, para abençoá-las, para fortalecê-las, para usá-las para a sua glória, mas também não podemos perder de vista os ataques malignos
do adversário das nossas vidas, que a Bíblia chama de Satanás, que não quer ver as famílias em harmonia, as famílias cumprindo a vontade de Deus, vivendo os propósitos de Deus. E aí me chama a atenção essa conexão. Eu disse que quando nós perdemos a conexão familiar, nós perdemos a capacidade de dimensionar as adversidades que enfrentamos. Não sabemos nem responder a Deus quando uma pergunta chega a nós: há quanto tempo isso acontece? Há pessoas que já não conseguem discernir mais, perderam a conexão, já não sabem enxergar o olhar caído de um filho, o olhar distante de uma filha. Já não tem mais conexão e já não tem mais a capacidade de responder isso ao Senhor. Há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo seu filho está desse jeito? Se tranca no quarto, não quer falar com ninguém, não quer se alimentar? Quanto tempo há sinais de desespero na sua esposa, no seu marido? Nós precisamos de conexão familiar. E é interessante nós olharmos para esse texto, e há dois destaques aqui que eu quero fazer, que ressaltam a realidade da conexão nessa família. Primeiro destaque é a resposta do pai à pergunta feita pelo Senhor Jesus. Há quanto tempo ele está assim? E o pai sabia responder. Ele estava presente. Ele estava vivendo aquele drama. O filho não estava à mercê daquela situação, com um pai indiferente, que buscou um caminho da ausência ou da fuga, mas ele estava ali. Ele sabia responder desde a infância. Mas há um outro destaque que eu quero fazer, que o texto nos apresenta, que destaca essa conexão familiar, é que a súplica feita pelo pai foi feita no plural. Perceba o verso 22. No final ele diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai está dizendo: o problema do meu filho é meu, é da minha família, tem compaixão de nós. Aqui não há o individualismo que tem destruído os relacionamentos familiares. Há famílias em que cada pessoa vive no seu universo. Não há mais comunhão, não há culto doméstico, não há compartilhar da palavra, oração em conjunto, intercessão, conversa, alegria, celebração, entretenimento junto também. E, amados irmãos, o individualismo ele destrói os relacionamentos familiares, produz isolamento. E nós sabemos que o egoísmo é uma marca muito presente no nosso tempo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nos últimos dias, 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, os homens serão, e aí Paulo começa a apresentar algumas características, o perfil do homem dos últimos dias, e a primeira característica é egoísta. Ou na linguagem antiga, corrigida, amante de si mesmo. E eu olho para esse texto e eu vejo um pai conectado. Ele diz: tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ajuda-nos. Se podes. E a resposta de Jesus, verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Que a nossa família possa crer na bênção de Deus, crer na restauração, crer na cura divina, crer na libertação espiritual, crer no renovo, nos recomeços. E nós precisamos nos unir, estarmos conectados para não perdermos a capacidade de dimensionar as adversidades que nós enfrentamos como família. E por último, quando nós não estamos conectados, nós perdemos o privilégio de celebrar as bênçãos de Deus em família. Eu quero ler o último texto que está em Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 29
texto em que nós encontramos a narrativa da conversão do carcereiro em Filipos, texto muito conhecido. Paulo e Silas na prisão em Filipos por conta não de rebeldia contra Deus, mas mesmo apesar da sua obediência, eles foram presos, perseguição religiosa, porque uma menina que era possessa de um espírito de adivinhação fora liberta pelo poder do nome de Jesus. As pessoas que lucravam com aquela jovem entregaram Paulo e Silas, eles foram presos, apanharam, foram açoitados e estavam lá com os pés no tronco por volta da meia-noite, cantando, orando, louvando ao Senhor. E Deus visita aquela prisão de uma forma poderosa. As cadeias se soltam, as portas se abrem, ninguém foge, porque o Senhor soberano estava ali agindo. O carcereiro, diz a Bíblia, que olhando aquele movimento todo, puxou da espada e ia suicidar-se, porque ele sabia que ele responderia pela fuga dos prisioneiros. Mas Paulo diz, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. É isso que Paulo disse, no verso 28, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e faz aquela pergunta, que devo fazer, senhores, para que seja salvo? Ele viu a sua vida por um fio. Ele percebeu que iria morrer, iria suicidar-se. Mas o Senhor não permitiu. E ele perguntou o que devo fazer para que seja salvo. E a resposta no verso 31 de Paulo e Silas, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. A palavra foi pregada para todos da casa. Obviamente que ele, sendo líder da casa, ele influenciaria os demais membros da família, mas o texto diz que a palavra foi pregada a todos da sua casa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele homem ouviu certamente sobre o plano da salvação, sobre a má notícia de que todos nós nascemos separados de Deus, a partir de Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais romperam contra Deus, romperam com Deus, declararam independência, nós podemos ser iguais a Deus, acreditaram naquela mentira, foram expulsos da presença do Senhor e todos nós fomos juntos. Herdamos uma natureza pecaminosa e não podemos mudar a nossa situação por nós mesmos. Não podemos mudar a nossa situação, a nossa condição de perdidos. E o pior de tudo, amados irmãos, é que se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a nossa morte, essa separação será eterna. Mas a boa notícia é que Deus entrou na história na pessoa bendita do Senhor Jesus e veio para nos salvar. O Filho do Homem, um dos títulos messiânicos, relacionados ao Cristo, ao Messias, é o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Foi isso que Paulo e Silas anunciaram àquele homem, crê no Senhor Jesus. A fé salvadora é a fé depositada exclusivamente em Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que toda a casa do carcereiro ouviu a mensagem, verso 32, e no verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha, amados irmãos, que maravilha. Uma família alcançada pela graça de Deus, restaurada pelo poder do Evangelho de Jesus, batizada, ou seja, integrada ao corpo de Cristo. Isso é importante. Na grande comissão, Jesus ordenou que se pregasse o Evangelho, o arrependimento a todas as nações, mas que as pessoas fossem batizadas, não ficassem soltas. Nós agora pertencemos à comunidade cristã, onde somos trabalhados, tratados, cuidados, pastoreados, cuidamos de outras pessoas. E aí a Bíblia diz, no verso 34, então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando nós
não temos conexão familiar, nós perdemos o privilégio de celebrar as bênçãos de Deus em família. Celebração das bênçãos de Deus não foi uma experiência exclusiva do carcereiro. A Bíblia diz, todos os seus, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Alegria vivida pela família. Alegria vivida por uma família que conheceu o Evangelho de Jesus. Para nós atendermos o desafio da responsabilidade parental à luz da Bíblia, para que haja multiplicação de famílias saudáveis, eu creio, amados irmãos, que é necessário haver conexão familiar. E eu quero, caminhando para o término dessa reflexão, pensar com os irmãos como tem sido a minha conexão com a minha família. E eu quero refletir e orar a partir de 3 perguntas baseadas nessas três divisões que nós tratamos aqui nesse momento. Em primeiro lugar, como o exemplo de Jairo, alguém que sabia o estado físico em que sua filha se encontrava, pode me inspirar. Percebam que Jairo tinha compromissos na sociedade. Jairo tinha responsabilidades. Mas ele procura Jesus porque ele sabia qual era a situação física da sua filha, como ela estava vivendo. A Bíblia diz que ela estava à morte. E Jairo, por estar conectado com a sua família, não ser alguém somente preocupado com seu papel social fora de casa, mas alguém integrado, alguém que saiu de casa consciente do tamanho da sua necessidade, com discernimento espiritual. Como é que como o exemplo de Jairo pode me inspirar, nos inspirar? Você sabe quais têm sido as enfermidades que os seus filhos têm experimentado nesse tempo? Nós temos aí o testemunho da cura do Rafael, né? Glória a Deus, uma enfermidade física, que seus pais oraram, e a igreja orou, a igreja de Deus orou. Tantos outros exemplos que nós temos experimentado nesses dias, também experimentando o consolo de Deus pela partida daqueles que o Senhor permitiu que partissem. Mas, amados irmãos, se nós não temos conexão, nós não temos essa dimensão dos problemas espirituais, das enfermidades que a nossa família está enfrentando. Então eu queria que você pensasse no exemplo de Jairo. Em segundo lugar, será que nós teríamos a mesma precisão, a mesma exatidão do pai daquele menino que estava sob aquela influência de um espírito maligno para responder à pergunta do Senhor: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo isto lhe sucede? Será que nós temos estado conectados à nossa família a ponto de nós percebermos quando é que a coisa começou, como é que os primeiros sinais chegaram de tristeza, de afastamento, de distanciamento, e nós precisamos nos voltar ao Senhor para que o Senhor reverta essa situação pelo poder do seu nome. Se podes alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Essa situação pode ser revertida. Esses ataques podem cessar pelo poder do nome de Jesus. Ataques malignos. Essa angústia pode ser dissipada. Essa falta de perdão pode ser revertida. E o Senhor pode curar, em nome de Jesus, a sua casa, para a glória dele. E por último, como as bênçãos de Deus têm sido celebradas em nossas famílias, em nossas casas. À medida que o tempo passa e nós vivemos as experiências com Deus em família, nós temos sido gratos ao Senhor por sua graça
bendita, pela sua fidelidade em nosso lar. Ou nós não temos tido cuidado de nos alegrarmos no Senhor. Como é lindo ler o final desse verso 34 de Atos 16, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Será que nós temos nos alegrado porque a nossa casa crê em Deus? Ou será que isso já se tornou uma rotina para nós? Irmãos, isso é maravilhoso, isso é algo sobrenatural. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos separados de Deus e fomos reconciliados. A graça do Senhor tem nos sustentado. E nós temos que nos alegrar como família na presença do Senhor. Meu desejo, amados irmãos, é que as nossas famílias estejam conectadas com Deus, primeiro reconciliadas no sangue de Jesus, mas também conectadas num só propósito, para vivermos a nossa responsabilidade, o nosso privilégio de cuidarmos uns dos outros, e que as nossas famílias sejam saudáveis, sejam curadas, sejam abençoadas e sejam referência para que outras vidas possam conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Queria que você parasse agora e orasse em nome de Jesus. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra. Eu quero rogar ao Senhor que cada família que estará ouvindo essa mensagem possa ser restaurada, que haja cura, que haja perdão e que haja salvação do alto. Salvação preparada pelo Senhor na eternidade, manifestada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, revelada e aplicada a nós pelo Espírito Santo através da mensagem do Evangelho, e que as nossas famílias possam viver debaixo dessa bênção, em conexão para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa, para a glória de Deus. Um grande abraço em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Graças a Deus, irmãos, pela palavra abençoadora desta noite, né? Espero que você tenha gostado, espero que o Senhor tenha ministrado ao seu coração, que essa palavra possa realmente encontrar guarida aí no seu coração, que você possa ter aprendido os princípios de como multiplicar famílias saudáveis. Nosso agradecimento aqui é o agradecimento da Igreja Evangélica Congregacional, ao nosso querido pastor Bruno. Muito obrigado, pastor. Deus continue te abençoando, te usando rica e poderosamente. Muito obrigado, tá? Irmãos, não esqueça, amanhã, neste mesmo horário, nós vamos dar continuidade à nossa conferência de famílias, né? Lares projetando o reino de Deus. Não esqueça, amanhã, nesse mesmo horário, convide um familiar, convide mais amigos para estar junto conosco, participando. Com certeza, eles vão aprender da palavra do Senhor, vão ser ricamente abençoados pelo Senhor. Quero te agradecer e te desejar uma ótima noite, uma excelente noite de sono, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. Não esqueça, Jesus te ama. Amém.